aula para a glória do Senhor. Muito bem. A aula é a aula número 2. Vamos falar de planejamento estratégico e métodos missionários. Isso dentro da plantação de igreja. Então, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. A primeira coisa que nós vamos estar abordando é entender a importância do planejamento bíblico e estratégico. Outra coisa é aplicar o ciclo paulino, nós vimos isso na aula anterior, como plano mestre. E reconhecer as 3 fontes da missiologia, que é a revelação, a pesquisa e a reflexão. Então, quando nós falamos de planejamento, Deus, ele é um planejador. Desde a criação, nós vamos ver isto. Quando Deus criou o universo, desde a eternidade, Deus também planejou a igreja. E se a gente for dar uma olhada em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, vamos ler o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, dentro disto que Deus é um planejador, ele planejou a grande comissão. Vimos anteriormente que o Senhor, desde a eternidade, ele planejou a igreja. E o Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele planejou e determinou a grande comissão. Nós vemos isto em Mateus 28, de 18 a 20, que diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estamos vendo aqui que o Senhor sempre foi um excelente, ou melhor, um grande planejador, além de excelente, porque ele planejou a igreja, Jesus planejou a grande comissão, e Paulo, aí a gente vai ter que dar um salto já para os tempos de Paulo, ele planejou as suas viagens missionárias. Aqui está um mapa, este mapa geralmente aparece nas nossas Bíblias, lá nas últimas páginas, é o mapa das viagens missionárias de Paulo. Aqui abrange parte do que é hoje Israel, Síria, Turquia, Grécia, Roma. Este era o mundo mais conhecido da época. E havia o domínio dos romanos, nós sabemos perfeitamente disso. Então, Paulo planejava muito bem as suas viagens missionárias. Por exemplo, Paulo, quando fez a sua primeira viagem missionária, ele tinha uma rota. Ele iniciou em Antioquia, viajou para Chipre e depois para as cidades da Galácia. A Galácia hoje está no que é a Turquia. Aí, quando Paulo conclui a sua viagem, ele volta a Antioquia e Jerusalém, inclusive para dar um relatório à igreja, às igrejas que o haviam ajudado e enviado. Os eventos nessa primeira viagem do apóstolo Paulo, ele fundou diversas comunidades cristãs e, após esta viagem, participou de um debate em Jerusalém sobre a aplicação das leis judaicas aos convertidos judios. Aos convertidos gentios, perdão. Isso está mais ou menos, se eu não me engano, no capítulo 15 de Atos. Aí vem a segunda viagem missionária. Ele viajou pela Ásia Menor, que é hoje a Turquia, e Europa, passando por Filipos, Tessalônica e Corinto, que essas 3 cidades estão hoje na atual Grécia.
Paulo, quando conclui esta viagem, ele chegou à Europa levando o evangelho para a região. Isto aqui é apenas um resumo. Paulo vai agora na terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo, ele passou novamente pela Ásia Menor, em cidades como Éfeso e Corinto, e depois viajou para Jerusalém. Observe que Paulo sempre voltava a Jerusalém. Jerusalém era como a sede da igreja na época. Ali estavam os líderes, os apóstolos. Então Paulo, ele ia como que prestar contas daquilo que havia sido feito. Não eram coisas aleatórias. Aliás, eu reforço aqui que todo missionário ele tem que prestar contas à sua igreja, à igreja que o enviou, do que foi feito. Isto glorifica o nome do Senhor. É tão bacana quando a gente volta trazendo os frutos. Olha, Deus abençoou, as pessoas se converteram, igrejas foram plantadas, enfim. Paulo fazia isto. A conclusão desta terceira viagem missionária é que ele foi preso em Jerusalém. Isso já está lá por volta de Atos 23, 24, quando ele é preso em Jerusalém. Mas é interessante que, mesmo ele estando preso, o que aconteceu? Ele apelou para o imperador, ou seja, para César, aí ele foi levado para Roma. Então, esta viagem a Roma é considerada como a sua quarta viagem missionária. E o que aconteceu nesta viagem? Esta viagem aconteceu após a sua prisão em Jerusalém, ao final da sua terceira viagem, quando foi enviado para Roma como prisioneiro. Mas ele não apenas viajou num navio para Roma. O que aconteceu? A viagem sempre foi missionária, porque no decorrer da sua viagem houveram conversões, e principalmente na ilha de Malta. Em Malta ele ficou cerca de 3 meses, mesmo sendo um preso do Império Romano, ele não deixou de pregar o evangelho. Então vocês vejam que o apóstolo Paulo não parava, a ponto, eu me lembro até de que ele falou para Timóteo, olha, fale e não te cales. Aliás, o Senhor falou isso para ele falou para Timóteo que ele deveria pregar a tempo e fora de tempo. Vamos ver agora as 3 fontes da missiologia. Então, nós vimos que há uma organização, e dentre esse contexto da organização missiológica ou missionária, nós temos as 3 fontes, e nós precisamos conhecer estas fontes. Vamos ver aqui quais são estas fontes. Fazendo um resumo, a primeira é a revelação, ou seja, a escritura como autoridade suprema, a pesquisa, ou seja, são as ciências afins, que é, por exemplo, a antropologia, a sociologia, a própria missiologia, certo? Nós precisamos estudar bastante. Um missionário, ele tem que estudar muito, diga-se de passagem. Aliás, os primeiros missionários do passado, como Livingstone, Hudson Taylor, agora já no século XX, o Don Richardson, que foi um grande missionário na região de Papua Nova Guiné, eram homens muito letrados, homens muito estudiosos, eram professores. O Don Richardson, ele foi antropólogo, e eu tive o privilégio de ser aluno dele, isso há quase 40 anos atrás. Um grande pesquisador, eu poderia dizer, um grande cientista. Então, aqui é a segunda fonte da missiologia. A terceira fonte, a reflexão, é a experiência prática, mas o bom senso. Porém, eu não vou ficar somente nisto. Vamos falar um pouquinho da revelação.
a fonte de inspiração e autoridade, que é a palavra de Deus. A crença é que a Escritura é inspirada por Deus. Isto nós lemos em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada. Isto significa que ela carrega a autoridade de Deus, a autoridade suprema, porque é a sua palavra. Vocês se lembram do que o Senhor Jesus falou para Satanás na primeira tentação, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? A maior autoridade é a própria palavra de Deus. Então, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, ela é vista como a única regra infalível de fé e prática. O Tribunal Supremo para o qual a Igreja pode apelar para resolver qualquer controvérsia religiosa. Quando surgem dificuldades doutrinárias, interpretações erradas, a maior fonte é a Bíblia, porque na Bíblia nós temos a resposta para tudo. Então, a Bíblia, como dentro desta primeira fonte, né, deste pilar da missiologia, ela é a nossa única regra de fé e prática. E também ela é uma autoridade independente. Ou seja, o que quer dizer? É que a Bíblia, ou seja, a autoridade da Escritura, não depende da aprovação de nenhuma igreja ou pessoa, mas é intrínseca à sua origem divina. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, que são as Escrituras Sagradas, ela é suprema. Nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhum líder precisa estar aprovando a Bíblia. Eu acho muito errado alguns teólogos e pastores dizendo que, devido às mudanças na sociedade e na cultura, a Bíblia precisa ser reescrita. Isto, para mim, não passa de uma soberba extrema e, por que não dizer, de fonte diabólica, porque a Bíblia ela não precisa da aprovação de ninguém, absolutamente. Ela é uma guia para a vida. A Escritura é um guia para a vida do crente, oferecendo orientação para tudo o que precisa saber e fazer para viver de forma agradável a Deus. Não é à toa que no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o fundamento bíblico disto que nós acabamos de abordar está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Essas passagens, elas são citadas para demonstrar que toda a Escritura é divinamente inspirada e é o que prepara o homem de Deus para toda boa obra, o que nos faz aptos a pregar, a ensinar, a discipular, a evangelizar. Tudo o que se refere ao anúncio da mensagem de Deus advém do nosso conhecimento bíblico. Nós vamos ver, numa das nossas aulas, que um pastor ele tem que ser apto para ensinar as Escrituras. Se um pastor não for apto para ensinar as Escrituras, eu sinto dizer, ele não serve para ser pastor. Parece ser uma palavra dura, parece ser um julgamento precipitado, mas é a Bíblia que nos fala isto. A terceira coisa, a pesquisa. A pesquisa vem da parte do estudo sistemático. A missiologia estuda a missão de forma organizada, abordando seus fundamentos, desenvolvimento, finalidade e métodos. É por isso que nós estamos com este curso de missões transculturais. Então, a primeira coisa é o estudo dentro deste assunto da pesquisa. Aí nós temos que ter também uma reflexão teológica. Nós temos que saber o
o que realmente nós estamos estudando. Então, nós chamamos isto, e no livro do David Hazelgrave, ele fala sobre isto, a reflexão teológica. Ela aprofunda-se nas dimensões teológicas da missão, como a origem trinitária, ou seja, a trindade, a cristologia e a eclesiologia, assim como tantas outras doutrinas que nós as temos como fundamentais para a pregação do evangelho e para a própria vida cristã. Então, é necessário que haja uma reflexão. O missionário, ele tem que ser também um teólogo. Ele tem que ter um conhecimento profundo das Escrituras e as doutrinas bíblicas. Temos também, dentro da pesquisa, a análise histórica. O estudo também investiga o histórico das missões para entender como a tarefa missionária foi realizada ao longo do tempo. É maravilhoso quando nós estudamos a história das missões através dos séculos, e foi, inclusive, uma matéria que já foi dada. Meu Deus, quantas coisas bonitas nós podemos aprender dos nossos irmãos que nos precederam. É lindo como, por exemplo, no século XVIII, as missões modernas começaram, missionários que foram enviados a vários lugares do mundo, enfim. Então, isso também é parte importante da pesquisa. Ainda dentro da pesquisa, temos que entender a consideração contextual. É fundamental compreender o contexto atual do cristianismo global e ouvir as vozes das comunidades locais, especialmente as marginalizadas, para adaptar a prática missionária de forma eficaz e respeitosa. Por exemplo, nós precisamos, hoje, mais do que nunca, o mundo tão globalizado, o mundo tão informatizado, nós precisamos, cada dia, nos contextualizar. Eu fico vendo que certas práticas que eram praticadas, coisas que eram praticadas há 40 anos atrás, hoje, quando a gente fala, as pessoas riem da gente. Por quê? Tudo mudou. Então, nós precisamos nos contextualizar. E a pesquisa tem a ver com isso também. Porque se eu não me contextualizar, como é que eu vou pregar o evangelho em outra cultura? Ou até dentro da minha própria cultura? Porque realmente é isso que tem acontecido. Muitas vezes nós estamos perdidos na nossa própria cultura, porque as coisas se desenvolvem muito rápido. Por exemplo, as gírias, certas práticas, certos costumes que a cada dia vão mudando e nós precisamos nos contextualizar. O diálogo interdisciplinar. A pesquisa missiológica integra conhecimentos de várias áreas, como teologia, história, sociologia e filosofia, para entender a interação do evangelho com o mundo. Então, foi que é algo até que já foi dito. O missionário, em outras palavras, ele precisa ter um conhecimento bastante embasado, e não é para que ele esteja se vangloriando. Eu tenho um curso de teologia, eu tenho, ou sou formado em história, ou sociologia, ou filosofia. Não é uma necessidade. Para mim, estudar estas e outras matérias, para mim, como missionário, elas são importantíssimas, porque eu tenho que conhecer a teologia, ao mesmo tempo que eu tenho que conhecer a história, a sociologia, a filosofia e outras matérias afins, para que realmente haja esta interação da pregação do evangelho, que eu creio, com o mundo. Principais áreas de reflexão são os fundamentos teológicos. Aí, dando seguimento a isto, a reflexão ela se baseia
na ideia de que Deus é o missionário principal e que a missão da igreja é um segmento da dinâmica trinitária. Nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós refletimos, analisamos, ponderamos tudo aquilo que nós temos como crença e regras de fé e prática e pesquisas e tudo mais, os nossos fundamentos teológicos são um ponto importantíssimo nessa nossa área de reflexão. Desafios práticos. Dentro da nossa reflexão, nós precisamos analisar os desafios que nós enfrentamos. Cada missionário, ele tem que fazer uma análise do que ele fez, do que ele está fazendo, para que o que vier depois, ele tenha maior desempenho. Por exemplo, um missionário, falando desses desafios práticos, ele tem que analisar o cansaço, o isolamento social, a pressão por resultados, com foco no bem-estar físico e mental dos envolvidos. Por exemplo, eu mesmo, no ano 2001, eu estava no Peru e eu vinha de 2 anos de trabalhos ininterruptos. Eu pastoreava 2 igrejas, eu dava aula em 3 seminários, eu era convidado para pregar em seminários, simpósios, palestras. Eu não parava. E no ano de 2001, houve um terremoto muito forte no Peru, e eu, quando houve esse terremoto, eu trabalhei muito, mas muito mesmo, ajudando até em remoção de cadáveres. Quando acabou aquilo tudo, isso foram cerca de 2 meses, de junho de 2001 a agosto, no último dia do meu trabalho, eu percebi que eu estava com febre, porque eu tinha trabalhado debaixo de temperaturas muito baixas, trabalhava o dia todo, aí dava aula, tinha evangelismo, tinha pregação, um monte de coisa, e eu sofri um esgotamento físico muito grande, além de síndrome de choque pós-traumático. Foi uma coisa horrível para mim. Então, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Então, é muito importante nós, às vezes, pararmos, fazermos uma análise de como nós estamos e, de preferência, estarmos sendo acompanhados por alguém, o nosso pastor, ou a nossa missão, pessoas que sejam envolvidas no acompanhamento do missionário. Então, nós temos que refletir bastante sobre isto. Dentro ainda destas principais áreas de reflexão, a eclesiologia e missão. Ela explora a relação entre a igreja e a missão, considerando que a igreja inteira é portadora da missão e não apenas agentes especializados. Uma outra coisa muito importante e que é motivo e deve ser motivo de bastante análise, a nossa eclesiologia. O que a nossa igreja, eu estou falando assim no sentido genérico, eu não estou me referindo à minha igreja local, mas o que a minha igreja ensina, qual é a forma de governo, essas coisas todas. Então, essas duas coisas, eclesiologia. A eclesiologia, para quem não sabe, é o estudo da igreja e a missão. Essas duas coisas, elas têm que estar bem unidas, senão dá problema. Seguindo, o impacto da globalização e tecnologia é uma área de reflexão muito importante para nós. Este impacto da globalização e tecnologia examina como a tecnologia e as migrações, que também chamamos de diáspora, criam novas oportunidades e desafios para a missão cristã.
Por exemplo, o Brasil, assim como muitos países, tem vivido uma onda migratória incrível. Aqui mesmo na nossa igreja tem uma irmã que me pediu, inclusive, material, porque ela tem uma vizinha que é paquistanesa. Imagina, ela veio do Paquistão para cá, para o Brasil, e não fala bem o português, está aprendendo muitas coisas sobre o Brasil. Então, observem que hoje em dia o mundo é pequenininho, de verdade. O mundo hoje é pequenininho. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e 4 horas e 15 minutos depois de voo, eu posso estar em Santiago do Chile. Então, vocês estão vendo? Não há mais barreiras, não há mais distâncias. Nós temos, olha, não existe coisa mais poderosa do que isto daqui. Meu Deus, com isso daqui eu me comunico com as pessoas. Diariamente eu posso trocar ideias, eu discipulo pessoas através do meu celular, eu oro por pessoas, eu falo de Jesus para pessoas. Então, há um impacto da globalização e da tecnologia. E o que acontece? Isto cria novas oportunidades para a missão cristã. Então, devemos refletir bastante sobre isto. Perspectivas culturais e sociais. Isto inclui a reflexão sobre a importância de ouvir vozes marginalizadas, como povos indígenas, e repensar abordagens missionárias que possam ter sido opressoras no passado. Hoje, aqui no Brasil, para você, os indígenas, eu estava vendo outro dia um vídeo de um grupo indígena que nenhum missionário pode chegar a ele. Porém, eles têm redes sociais, eles têm caminhonetes de último tipo, falam português melhor do que muitos de nós, mas eles estão lá marginalizados. E por que hoje o nosso governo praticamente proíbe que os indígenas sejam evangelizados? É porque no passado havia uma verdadeira violação da cultura indígena. Há 30, 40 anos atrás, era uma tristeza. Algumas denominações chegavam dentro de aldeias indígenas, pregavam um evangelho raso e queriam somente mudar a cultura dos indígenas. Então, para essas pessoas do passado, de algumas denominações, eu não vou citar o nome aqui, mas para eles o chique, a grande obra que eles estavam fazendo era colocar uma roupa no índio, calçar o pé do índio e abrir uma igreja com a placa da igreja dele naquela tribo indígena. Isso trouxe grandes dificuldades, barreiras, que vocês não imaginam. Hoje, para se falar numa aldeia indígena de Jesus, um missionário, com todo o preparo, com toda a vocação que ele possa ter, é muito difícil. Então, aí nós precisamos repensar numa abordagem missionária correta, lembrando que no passado erros foram cometidos. Então, nós temos um exemplo dos indígenas, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei se outros povos passaram por isso. Eu creio que não. Bem, aí a gente volta aqui ao ciclo paulino, a estrutura missionária que nós vimos na aula anterior. Evangelizar cidades estratégicas, estabelecer igrejas locais e encarregar a homens fiéis. Isto é um resumo do ciclo paulino que está no livro. No livro vocês vão ver com uma maior abrangência o que é esse ciclo paulino e a importância dele na estrutura missionária para a plantação de igrejas. Bem, dentro do ciclo paulino está o planejamento prático. Este planejamento prático, ele tem seus passos, e nós precisamos ver, analisar e até discutir, se for possível. Número 1, compreenda a tarefa.
O objetivo do planejamento é determinar e programar as tarefas a serem executadas em um projeto e, em seguida, estimar sua duração e os recursos necessários para concluí-las. Há várias técnicas para dividir um projeto em tarefas e alocá-las em um cronograma. Eu sempre cito nessa aula de plantação de igrejas o que eu vivi no Peru. Eu precisei fazer isto porque era necessário e isto me ajudou bastante. Então, eu tive que compreender qual era a minha tarefa naquele país. Então, eu comecei a fazer um programa de evangelização, de discipulado, de inserção de novos membros na igreja, porque alguns, não todos, vinham de outras denominações, e essas pessoas precisavam ser ensinadas a respeito do que a igreja cria e prezava como prática. Então, era uma tarefa muito grande. Então, primeira coisa, você tem que compreender a sua tarefa. Você tem um objetivo. No nosso caso, qual é? A plantação de uma igreja. Então, vamos ver os passos. Então, aqui é o primeiro. O segundo passo, dentro desse planejamento prático, é comparar com experiências anteriores. Então, quando eu fui para o Peru, eu tive que... Eu não tinha muita experiência transcultural. Eu estava em outro contexto. Eu tinha pastoreado aqui no Brasil, em várias camadas da nossa sociedade. Eu pastoreei desde igrejas em cidades riquíssimas, com pessoas de classe elevada, até favelas. Mas eu tinha somente uma base. Então, mesmo assim, eu comparei algumas experiências boas e até as ruins com a nova experiência que eu estava tendo. Então, quando você faz isto, é uma abordagem que enfatiza a importância de utilizar lições aprendidas e dados de projetos ou situações passadas para informar, ajustar e otimizar o planejamento de atividades futuras. A comparação com experiências anteriores é fundamental para um planejamento mais realista e eficaz. Então, eu aprendi que eu não ia fazer como eu fazia aqui no Brasil, mas algumas experiências me ajudaram a fazer adaptações, a melhorar o meu projeto lá no Peru. Então, você pode fazer isto, comparar com experiências anteriores. A terceira coisa, faça um plano global. Aquele que vai plantar uma igreja num contexto missionológico transcultural, ele faz o quê? Ele faz um planejamento global, que é a integração de planos de longo prazo, prioridades e ações específicas para atingir os objetivos de uma organização, projeto ou até mesmo um tratamento, considerando todos os aspectos envolvidos, como recursos, mercado e ambiente externo. O planejamento global, ele abrange a visão estratégica geral, a alocação de recursos e a definição de um roteiro para o sucesso. Então, lá no Peru, eu tinha que trabalhar com uma realidade que era bastante diferente, mas eu fiz um plano, um projeto lá, e, incrivelmente, mesmo depois da minha saída, o meu sucessor deu seguimento àquele projeto. E hoje, a igreja, 25 anos depois, a igreja é uma igreja muito grande, é uma igreja com missionários, é uma igreja que abriu várias novas igrejas em outros locais, enfim, mas graças a este plano que foi feito. Não podemos trabalhar aleatoriamente, achando que Deus vai nos abençoar no nosso devaneio, ou por que não dizer, na nossa
falta de compromisso com a organização. Também precisamos de recursos. Para um planejamento bom, é necessário recursos, reúna recursos. Temos que saber gerenciar. A gestão de recursos consiste no processo de planejar e agendar seus recursos e atividades. Um recurso pode incluir desde equipamentos e verbas até mão de obra e ferramentas tecnológicas. Qualquer coisa, portanto, que contribua para a conclusão do seu projeto. Mas, muitas vezes, numa igreja, não é assim. Às vezes, nós não temos verbas. Eu me lembro que, por muitos anos, praticamente todos os meus anos no campo missionário, muitas e muitas vezes, eu usei do meu recurso pessoal para poder levar a cabo um projeto. Até lá no Chile, até o ano retrasado, praticamente nós pagávamos do nosso bolso. Imaginem vocês, nós pagávamos para dar aula. Vocês podem acreditar nisso? Nós pagávamos. Praticamente todo o seminário que foi montado lá foi com os nossos recursos, equipamento, computadores, celulares, porque eu não tinha de onde tirar isto. Eu não tinha. Então, nós tínhamos a necessidade de formar obreiros. Isso foi no Chile, até o ano passado, até o ano retrasado. E então foi a maneira de reunir recursos. Minha esposa, eu acredito que ela gastou em 5 anos, aproximadamente, dos recursos pessoais dela, uns 50 mil reais, somente para a obra do Senhor naquele lugar. Mas nós fizemos isto com muita alegria. Sinceramente, não cobramos de ninguém, pois sabemos que a recompensa ela vem do Senhor. Porém, é importante a reunião de recursos, ter uma verba, ter um orçamento para poder fazer um bom planejamento. Execute. Depois de você passar por todos os 4 anteriores passos, agora é a execução. O execute é a solução que define e descreve como a equipe deve realizar um grande projeto. Ou seja, plantação de igrejas, não é? Então, geralmente, a execução de um trabalho assim requer uma equipe. Normalmente descreve os objetivos específicos, bem como e quando a equipe pretende alcançá-los. Eu mesmo, neste momento, eu estou projetando, estou fazendo um projeto de plantação de igrejas no Chile, no Peru, em outros países da América Latina, e eu já orando pela minha equipe, porque quando for dada a largada para esse projeto, eu desejo que tudo dê certo para a glória do Senhor. Não sou eu sozinho que vou fazer isso, é uma equipe. Eu já estou contactando com pastores do Chile, inclusive em março, eu pretendo dar este mesmo curso somente para pastores e líderes lá no Chile, durante a nossa viagem missionária, com a pretensão e o objetivo de plantar igrejas em lugares onde não há uma igreja. Então, a execução é muito importante. E ainda dentro do planejamento prático, aprenda e ajuste. Ou seja, isto é quando a gente passa por todos aqueles passos, executa o projeto, aí o que a gente tem que fazer? É uma abordagem que enfatiza a flexibilidade, o monitoramento contínuo e a adaptação do plano inicial com base nos resultados e nas realidades que surgem durante a execução.
Diferente de um plano rígido e imutável, essa metodologia reconhece que imprevistos e novas informações são inevitáveis, tornando crucial a capacidade de aprender com a prática e fazer ajustes no percurso. Porque muitas vezes você está com todo o melhor plano para plantar igrejas, você tem um projeto assim, eu vou plantar uma igreja num campo missionário, transcultural, e estou seguindo todos os passos, eu tenho os recursos, eu tenho equipe, agora eu vou executar. Mas naquele trajeto, naquela etapa da execução, podem ocorrer imprevistos. Você, de repente, está com um plano muito bom, mas você recebe uma nova informação ou uma nova diretriz e será inevitável você não querer mudar. Você vai ter que mudar. Isso aconteceu comigo diversas vezes no decorrer dos meus anos no campo missionário, e isso me aconteceu muitas vezes. E nós temos, então, que ser flexíveis para estas mudanças que podem ocorrer. Isso nós chamamos aprendizado e um ajustamento dentro do planejamento. Concluindo aqui, a fé mais estratégia, ela é igual a uma missão efetiva. Observe bem, fé e estratégia é igual a uma missão efetiva. É uma coisa que vai dar certo. Paulo era assim, Jesus foi assim, o nosso Deus é assim. Então, o que aí é uma pequena equação. Fé mais estratégia é igual missão efetiva. Não basta ir, é preciso ir com sabedoria. Então, isto para mim é uma reflexão muito importante. Desde que eu fui para o campo missionário, eu sempre fui bastante metódico, sempre muito cuidadoso. Um missionário, ele é uma mistura de empresário, diplomata, filósofo, intelectual, aprendiz. Ele é uma mistura de tudo isto, porque ele não pode ir com uma coisa aleatória, ele não pode ir como que dando tiro no escuro, ele não pode ir sem estratégias. Um missionário precisa ter estratégias. Às vezes, eu sou bastante contrário a certos tipos de trabalhos missionários, porque, às vezes, eu não vejo objetivo. Se não houver um objetivo, dificilmente aquele projeto irá adiante. Mas quando há a fé, mais a estratégia, a missão, ela será efetiva para a glória do Senhor. Então, agora eu deixo de compartilhar e nós vamos aqui fazer como que uma análise do que nós aprendemos hoje, do que nós vimos hoje. Eu sou um cara assim bastante otimista e eu tô assim, poxa, não, o pessoal está lendo o livro, o pessoal está lendo o livro de frente para trás, de trás para frente, eles vão acabar dando uma aula no meu lugar. Então, é baseado exatamente na leitura deste livro que nós estamos tendo estas aulas. Vamos lá. Perguntas. E dizem que o bom aluno sempre pergunta, né? É uma coisa muito engraçada. Eu tinha um colega que perguntava todas as aulas. Vamos lá, perguntas. Então eu vou perguntar. Qual é o seu projeto missionário?
qual é o seu projeto missionário? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 alunas presentes. Quais são os seus projetos missionários? Vocês não têm projeto? Para que vocês estão estudando numa escola de missões transculturais? Sim, minha irmã Cristina. Há uns 5 anos, eu me formei em educação física e Deus falou que eu teria que levar a palavra através do esporte. E desde quando eu conheci missões, eu levo sempre apesar que muitos não aceitam, mas foi implantada igrejas, foram missionários com suas famílias voltaram ao campo, foram implantados através do esporte. Então, mesmo sendo uma pessoa mais velha, é através do esporte que eu penso em levar e das atividades físicas, porque a atividade física pode ser dada para criança, para adolescente, idoso, e mesmo que você esteja com uma certa idade, você pode levar isso e abrir um grande campo com isso. E nós levamos isso para 13 países, e todos os 13 países têm fruto, graças a Deus. Ou seja, a sua... Agora, assim, mas, por exemplo, digamos, numa missão transcultural a povos não alcançados, você consegue dimensionar que, por exemplo, às vezes nós brasileiros, né, principalmente os homens, eu sou a exceção porque eu não gosto de futebol, mas tem pregadores ou missionários, né, que, não, eu vou evangelizar através do esporte, mas usando futebol, mas tem culturas que os caras não estão nem aí para o futebol. Como que seria, né? Por Como é isso que que eu seria? falei da atividade física, porque, por exemplo, no mundo muçulmano, a mulher não pode falar com o homem, mas com as mulheres pode. E como Exato. elas são muito menosprezadas, entre aspas, que elas são, né, para não dizer outra coisa, então você faria um trabalho com elas, que seria de grupos, para elas olharem para elas mesmas, começar por aí. E aos poucos Excelente. você vai entrando o evangelho. Isso como? Mesmo com aquelas roupas que elas usam, elas podem fazer uma atividade. Pode fazer um exercício, pode fazer alguma coisa que alegre elas, que elas não estão acostumadas. E eu já trabalhei com esse povo é aqui no Rio mesmo. Esse povo as mulheres, quando tem alguém que conversa com elas, até de outra cultura, e elas sentem afinidade, elas pegam amor para aquela pessoa. A gente fazia um trabalho assim em Petrópolis. E, então, quer dizer, você consegue ganhar ela, porque ela não tem com quem conversar. Tudo para ela, eles falam que trata a mulher muito bem, mas a gente sabe que tudo isso não é verdade. Então, elas começam a se sentir priorizadas. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, é um trabalho que a Muito gente bom. faz. Muito bom. Então, vocês aí ouviram aí o ideal da nossa irmã, não é? E você pediu a palavra de novo, minha irmã Maria Cristina? Eu vi aqui levantar a sua mão, ou não? Aqui, apareceu a mãozinha. Então vocês estão vendo, aos 63 anos, eu tenho os meus projetos. Alguns deles eu compartilho com pessoas maduras, outros eu fico mais calado. Mas um dos meus projetos é dentro da linguística, a tradução de textos para idiomas ainda não conhecidos. Existem milhares de idiomas não conhecidos. Infelizmente, eu sei que eu não poderei, talvez, acho que eu não consigo nem alcançar 5 idiomas novos. É um estudo bastante profundo, bastante dificultoso, muito caro. Eu faço isso sem a ajuda de ninguém, absolutamente, porque
eu gostaria de deixar um legado. Eu já vivi mais da metade da minha vida. Na verdade, eu estou no fim da minha vida, praticamente. Então, eu preciso ainda fazer alguma coisa. Então, esse é o meu projeto. E formar ainda, se Deus me der graça, plantadores de igreja é uma das minhas áreas mais fortes em missões, é plantar igrejas, discipulado também, é uma coisa muito importante, inclusive em aulas posteriores nós vamos falar sobre isso. Então, é muito importante quando se tem um projeto em mente e em coração, principalmente quando é aquela coisa dada pelo Senhor. Quando Deus dá, é inevitável a gente não fazer, né? A gente vai fazer sim no nome do Senhor Jesus. Mas alguém que tem aí o seu projeto pessoal voltado para missões? Mais alguém? Eu Ou tenho. vocês... sim, Marcele. Sim, Então, o meu Marcele. projeto é evangelizar crianças, né? E eu daqui a algum tempo, se Deus me permitir, que eu estou orando, ele ainda não confirmou isso, mas é um sonho que arde no meu coração, e eu já faço um trabalho desse com crianças, é evangelizar crianças, sabe? Construir um edifício onde a gente consiga não só pregar o evangelho para as crianças, mas ajudar na parte social mesmo de desenvolvimento e tudo. E aí, respondendo a sua pergunta, professor, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para aprender o máximo de pessoas. Eu também. Né? Porque eu trabalho com criança e com adulto, né, no Ministério da Igreja. A gente trabalha em alguns hospitais com criança, o Loreto, aí na ilha, né? E o Evandro Freire, que é para adulto. E a gente faz um trabalho também no abrigo, em Teresópolis, com crianças e adolescentes. Glória a Deus. Meu coração queima por crianças e adolescentes, né? Eu acredito que esse é o meu chamado, até pelo Glória a Deus. direcionado. Eu nunca fiz uma viagem missionária, né? Eu tenho muita vontade de fazer, né? Mas aí é como evangelizar lá, né? Tem que estudar a partir de cultura, né? Porque você falou assim, tem povos que não gostam de futebol, mas o que eles gostam? Então, eu acho que a melhor parte de evangelizar, né? A gente sabe que é o Senhor que faz, é tudo isso, né? Mas foi o que o Senhor falou, né? Professor, a fé, a gente já sabe que não depende da gente, mas a gente tem que ter estratégia, e tem que ter a sabedoria, o discernimento que o Espírito nos dá. Então, estudar a cultura daquelas pessoas, né? A Cristina falou do muçulmano, que tem uma particularidade. E aí o Chile, qual é a particularidade do Chile? Exatamente. Eu tenho que aprender um pouquinho da língua também. Então, muito interessante. Muito interessante. Por exemplo, o Chile, hoje me aconteceu uma coisa até interessante. Hoje eu estava aqui preparando até esta aula e a minha esposa me perguntou o que eu estava fazendo. Me faltou a palavra em português e eu falei como se eu estivesse no Chile. Aí ela falou, Marcos, o que é isso? Aí eu, tentando explicar para ela, eu falei, e agora? Eu esqueci a palavra em português, e agora? Aí eu aí fiquei fazendo gestos, aí ela, ajeitando, falei, mais ou menos isso. Por quê? Os anos que eu morei no Chile foram muitos, então às vezes eu me esqueço que eu estou no Brasil, porque eu falei, gente, eu tenho que pensar como brasileiro, porque eu sou brasileiro. Né? Eu sou brasileiro nato, eu sou carioca da gema, nasci no bairro de Laranjeiras, fui criado na Glória, e então essa questão que você fala aí é muito interessante mesmo. Como pensa o chileno? Como pensa o japonês? Como pensa aquela etnia indígena? Essa é uma coisa muito importante. A própria missiologia, ela nos dá essa ferramenta. Maria Tereza, pois não? Olá, boa noite. Eu só não Boa posso noite. abrir o áudio. O áudio não, perdão, a câmera. Não se preocupe. Obrigada, professor. O senhor estava perguntando, e o meu projeto atual, né, será levar saúde e conhecimentos básicos de seus direitos
os povos ribeirinhos no Pará, Glória a Deus. especificamente. Então, com uma comitiva de saúde e prevenção, ginecologista, pediatra, dentistas Maravilha. e uma advogada também para dar conhecimentos básicos, porque, por incrível que pareça, as pessoas não sabem, por exemplo, não teve contribuição do INSS, mas você tem direito ao LOAS. Então, os povos ribeirinhos, eles têm, chegaram até eles, desenvolver doença como Alzheimer, Parkinson, demência, e eles não têm recursos básicos de onde tirar, sabe? Então, uma advogada também para levar esse tipo de consciência. Que maravilha. Denúncia de abuso sexual, denúncia de tomadas de suas terras, coisas básicas que a lei nos protege e que a gente não tem a mínima consciência. Eu tive um relato de uma senhora que teve que deixar, foi aposentada e deixou com a advogada 2 anos do seu cartão INSS. Então, assim, coisas muito básicas. Olha, vamos aqui, você falta a segunda via do seu documento. Então, uma advogada que pode esclarecer, é uma advogada trabalhista. É tanto que a nossa igreja, Marcélia, a Gisele. E aí, trazer coisas básicas. Aí, uma ginecologista, né, para tratamento básico. Mas esse é o meu principal objetivo. E ali, formar pessoas Glória a Deus. Para trazer o mínimo de esclarecimento para aquela população. Já temos uma base. É da nossa não, que agora eu não sou mais batista. É da Convenção Batista Nacional, a Benig, ela faz parte até da Igreja Batista da Ilha. Depois que você chega em Belém, mais 6 horas andando para dentro. Oh, meu Deus, eu não conheço Belém. Não, é uma terra difícil, muito difícil para todo mundo. É difícil para criança, é difícil para idoso, é difícil para bicho, é difícil para todo mundo. E é esse o meu, aleluia, meu atual arrecadamento de forças e aí também tem as missões urbanas também, que para mim a capelania para mim ajuda bastante, não é? Sim. E é isso. Amém, glória a Deus, que bênção. Muito bem. Se não tiver mais alguém... Boa noite, pai. A Eduarda. Vamos lá, Eduarda. O meu projeto missionário começa em base com as crianças e os adolescentes. Mesmo eu sendo uma adolescente ainda, adolescente. Mas em si, poder ser uma flecha em meio a essa geração e poder mostrar o alvo de que é Cristo, firmar jovens, né, por meio da palavra, do discipulado, do evangelismo, ajudar as crianças também, porque elas são ainda pequenas, mas por mais que a Bíblia fala que é o pai que deve ensinar, às vezes o pai não é, mas pode começar pela criança também. A criança tem um coração mais puro, mais aberto para você ser ministrado, por mais que algumas carreguem muitas feridas. A gente consegue tratar delas, abraçar elas e mostrar que esse evangelho, né, esse Deus pode sim abraçar e abranger a casa delas e botar tudo em ordem e transformar vidas, conhecer povos, culturas, idiomas, para que assim seja cumprido o ID pelas nações, até o mundo todo, que todo mundo possa conhecer de Jesus. Verdade. Ao menos um pouco. Se eu posso fazer alguma coisa para que o evangelho seja proclamado, por que eu não vou e faço? É Ao menos verdade. fazer alguma coisa. Amém, glória a Deus. E é isso. Glória a Deus. Sim, Maria Tereza, eu vi a sua mãozinha aí levantando. Olá, eu não conheço a Eduarda, mas eu sempre fico muito alegre quando eu escuto falando. Porque você tem quantos anos? 19, 18? Menos do que isso? Eu tenho 14. Nossa, eu vou te falar, isso é incrível. E saber que está vindo uma próxima geração que ama Jesus e que é compromissado com missões. E que muitas Eduardas
se levantem Amém. para continuar levando o evangelho, porque a coisa tá feia na tua geração, né? É um povo que não crê em nada, nada É mesmo. verdade. Nem falou assim, se desviou, não. Ela nem entrou, nem quis saber. É verdade. Então, eu sempre fico muito feliz. Eu não lhe conheço. Quando eu te conhecer, eu vou te dar um abraço apertado. Porque é muito legal Aleluia. e saber que você se esforça para estar aqui, para estar aqui aprendendo. E o aprendizado é um caminho eterno. Uma vez que você começa, você nunca mais termina. É verdade. Glória a Deus. Então, prezadas irmãs, o que mais eu posso fazer é, senão, agradecer a Deus, porque vocês têm um chamado e eu desejo de coração que vocês cumpram cabalmente o chamado do Senhor. Povos, nações, línguas precisam ouvir do Evangelho do Senhor. Realmente, tem noites que às vezes eu não durmo pensando naqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas que Deus use vocês e tantas outras pessoas queridas, irmãos nossos, com este chamado maravilhoso de ir e fazer discípulos de todas as nações. Que Deus abençoe vocês rica, abundante e poderosamente. Nós vamos, então,